Hoje daremos início a uma série de vídeo básico sobre liturgia, né? Explicando aí algumas coisas essenciais que todo católico deve saber. Então nós vamos começar falando sobre ano litúrgico, né? As diversas, como é construído o ano litúrgico, o que é o ano litúrgico, qual a diferença do ano litúrgico para o ano civil, né? Para o ano aí que nós temos que começa de janeiro e vai até dezembro, né? Qual é a diferença e como ele é constituído, as suas principais festas, então o porquê que o Natal é celebrado numa festa fixa, o porquê a Páscoa é celebrado numa festa móvel, quais são os dias de guarda, ou seja, os dias que nós católicos temos que ir à missa, né, porque senão estaremos em pecado mortal, tá? Sem dizer o domingo, né, que isso daí é normal, mas as festas, solenidades de guarda que nós somos obrigados a ir, as festas móveis, solenidades fixas. Então nós vamos ver tudo isso. As cores litúrgicas, né? Isso daí é importante também, as vestes litúrgicas. Então são coisas aí básicas que todo mundo deve saber, que quem fez aí um curso de coroinha, de acólito, já deve ter visto, e aqui a gente vai relembrar, e para quem nunca viu, vai ver pela primeira vez e entender como a igreja se organiza, né? Então hoje nós vamos começar com o ano litúrgico, tá? Eu não vou abordar nesse vídeo as questões do dia do Natal, da festa do Natal, o porquê é dia 25, não vou falar como se calcula a data da Páscoa, coisas mais complexas eu vou fazendo, tá? Então aqui vai ser uma visão do que é o ano litúrgico, como ele é composto e como ele se organiza, tá, durante o ano. E nos próximos vídeos que forem sendo feitos, aí eu vou abordar algumas solenidades específicas, alguns tempos de maior importância, para explicar quando foi colocado no calendário litúrgico, o que ela significa, né, o porquê da sua data acontecer num dia tal e não no outro dia. Então assim, eu vou especificar, eu vou dar uma explicação mais detalhada de algumas coisas em outros vídeos. Senão esse vídeo aqui fica imenso, mais de 1 hora, e acaba que ninguém assiste, né? Então vamos lá. O ano litúrgico, né? O que é o ano litúrgico? Nós temos dois tipos de ano. O ano civil, que é o ano aí normal, né? De janeiro a dezembro, tá? E o ano litúrgico que não começa em janeiro. O ano litúrgico, ele vai começar 4 semanas completas antes do Natal, certo? Então, no fim de novembro ali, começa o ano litúrgico como o tempo do advento, ou seja, é um tempo de preparação para o Natal, tá? Então esse tempo do advento, ele é composto por 4 semanas, certo? E essas 4 semanas ela é dividida em 2 períodos, tá? Nas primeiras 2 semanas, né, as 4 semanas preparam a igreja, ela organiza o evangelho, toda a liturgia dessas 4 semanas como preparação para o Natal. Só que tem uma diferença das 2 primeiras semanas para as 2 últimas semanas, né, que coincide depois com o dia do Natal, ok? Nas 2 primeiras semanas, o que a igreja prega, qual é o evangelho, qual é o foco da liturgia? É uma preparação para a vinda de Cristo na parousia, ou seja, no último tempo. Então toda a liturgia está ali e incentiva o fiel para um momento de reflexão, de penitência, de preparação para a vinda do Senhor no último dia, tá? Para o dia do julgamento. Então esse é o espírito. É a vinda de Cristo na parousia, e o fiel ele tem que se preparar para isso. Por isso a importância da confissão, né? de uma reflexão maior sobre os pecados, de uma conversão, tá? Então esses 2 primeiros domingos, essas 2 primeiras semanas têm a ver com isso, preparação da vinda do Senhor no fim dos tempos. Nas 2 últimas semanas já é uma preparação mais específica, que é o nascimento de Cristo aqui.
E quando a gente fala de nascimento de Cristo, é importante destacar uma coisa. Nós temos que nos preparar para a vinda no último dia e para o Natal nos preparar para a vinda de Deus, Deus que se rebaixou à nossa condição humana para nos salvar. Então, assim, todo o tempo do Advento é um tempo que tem que ser levado com uma seriedade muito grande. É normal a gente dar muita ênfase na Quaresma, né? Um tempo de penitência, um tempo de confissão, coisa do tipo. Mas o Advento ele também é muito importante. É claro que a Páscoa ela é o centro da fé cristã, né? Ela é o núcleo do ano litúrgico, como nós vamos ver depois, né? Então, todas as festas do ano vão girar em torno ali da Páscoa. Nós somos salvos pela paixão de Cristo, né? Pela Páscoa de Cristo, nós também passamos da morte para a vida. Mas o tempo do Advento também é muito importante. Nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor no último dia e nos preparar para a vinda de Cristo que se humilha à condição humana e se faz homem para nos salvar. Então, essa é a ideia do tempo do Advento, né? É necessário que vivamos melhor esse tempo do Advento, ok? Passou esse tempo do Advento, entra o tempo do Natal, tá? Então tem ali a missa de vésperas, né, do dia 24 para o dia 25, e a missa do dia 25 do Natal. Dentro desse tempo do Natal, o tempo do Natal ele começa no dia 25 e vai até a festa da Epifania, até o batismo do Senhor, perdão. Vai até o batismo do Senhor. Tá? Então todo aquele ciclo é o Natal. O Natal não é só um dia. Nós comemoramos um dia só, né? Mas liturgicamente o Natal ele pega do dia 25 até a festa do batismo. Se eu não me engano vai cair ali dia 6 de janeiro, alguma coisa assim. Tá? Eu posso estar enganado, mas assim, é de dezembro até uma parte de janeiro. Ok? Então todo esse ciclo é o ciclo do Natal. Dentro desse ciclo nós temos ali algumas solenidades importantes nas semanas ali do Natal. Solenidade da Sagrada Família, solenidade Santa Mãe de Deus, que é logo no começo do ano, solenidade da Epifania e o batismo do Senhor. Ok? Então isso daí é o tempo do Natal. Tá? Acabou o tempo do Natal, a gente entra na primeira parte do tempo comum. Certo? Então são ali poucos domingos, tá, do tempo comum. Então acaba o Natal, entra a primeira parte do tempo comum, que separa, esse tempo comum separa o Natal da Quaresma. Tá? Então nesse primeiro momento, nesse tempo comum, são ali as primeiras pregações de Jesus, né, as primeiras... quando Jesus começa a sair, a pregar, que ele vai lá, ele arruma os discípulos e tal. Então isso daí é o começo do ministério de Cristo. Acabou essa primeira parte do tempo comum, já começa a Quaresma. A Quaresma se inicia com a quarta-feira de cinzas. Tá? E ali começa a Quaresma, que nós passamos aí há pouco tempo, né? Pela Páscoa, pela Quaresma, pela Páscoa, enfim. Então, o ciclo pascal o ciclo da Quaresma vai da quarta-feira de cinzas, tá, até a quarta-feira ali. Aí há uma controvérsia, né? Tem gente que diz que vai até domingo de Ramos, outros que vai até a quarta-feira a quarta-feira da Semana Santa e outros até a quinta-feira santa de manhã, tá? Mas enfim, para entender, a Quaresma ela vai acabar na Semana Santa, tá? Então começa o domingo de Ramos, começa o período da Semana Santa e o fim da Quaresma, certo? Então já começa a entrar ali no tempo pascal. Então tem domingo de Ramos, segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa. Na quinta-feira começa o tríduo pascal, corresponde a quinta, sexta e sábado. Quinta-feira, missa de lava-pés ou in cena domini, né, a ceia do Senhor ali, onde ele institui a Eucaristia, onde ele institui o sacerdócio
né? Então, na Quinta-feira Santa temos ali. Sexta-feira Santa é celebrada a Paixão do Senhor. Tá? Então, Cristo instituiu a Eucaristia na quinta, é preso, na sexta ele morre. Às 3 horas da tarde vai ter a missa, a missa não, né? Vai ter a ação litúrgica, né? Às 3 horas da tarde, que se faz memória, que se celebra a morte de Cristo. Tá? E no sábado, já entra o Sábado Santo, certo? Que celebramos a ressurreição de Cristo. Então, tem o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado. Celebra-se o domingo de Páscoa, mas o domingo de Páscoa não faz parte do tríduo pascal, ok? Tanto que é uma liturgia completamente diferente da liturgia do Sábado Santo, tá? Mas também nós temos que ir à missa, certo? Então, acaba o tríduo pascal, entra no período, no ciclo, né, pascal ali, que vai corresponder aos 50 dias até Pentecostes, ok? Que dá ali, né, 7 semanas certinho, né, da Páscoa até Pentecostes, dão ali 7 semanas, né, os 50 dias e tal. Então começou Quaresma, Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, domingo de Páscoa, e o tempo pascal acaba em Pentecostes. Tá? Para a igreja, ou melhor, para nós que celebramos ali, nós temos na nossa ideia que a Páscoa é só no domingo, mas não, liturgicamente, assim como o Natal, o período pascal corresponde todo esse período de 50 dias, certo? Na primeira semana da Páscoa, que é chamada de oitava de Páscoa, é tão importante nós termos essa consciência, né, de período pascal não é só no domingo, que na primeira semana, na oitava de Páscoa, não se faz penitência, não se faz jejum, não se faz nada, porque é uma semana que ainda estamos comemorando mais intensamente a ressurreição de Cristo. Ok? Dificilmente a gente vê alguém pregando isso na igreja, né, mas isso daí é fato. Tá? Na oitava de Páscoa não se faz nenhum tipo de penitência, nenhum tipo de jejum. Tá? Então, vamos lá. Acabou ali a Páscoa, né? Nós temos algumas solenidades dentro desse período pascal, certo? No domingo passado celebramos a Ascensão do Senhor e no próximo domingo será Pentecostes. Em Pentecostes encerra todo o ciclo pascal e começa a segunda parte do tempo comum, que vai até a festa de Cristo Rei, lá para o final de novembro. Tá? Na festa de Cristo Rei, o tempo comum ali vai dar 33, 34 semanas de tempo comum a partir do domingo de Pentecostes, certo? Então vai dar ali as 33, 34 semanas. Chega a festa de Cristo Rei, tá? Encerra o ano litúrgico. No domingo seguinte a Cristo Rei, já começa o Advento novamente, certo? Então acho que deu para entender. Vocês foram vendo as imagens aí, eu acho que ficou claro esse ciclo. Tá? Então, só para a gente fazer uma revisão geral, né? A gente tem Advento, Natal, né, o tempo do Natal, primeira parte do tempo comum, Quaresma, Páscoa, todo o ciclo pascal, segunda parte do tempo comum, e depois inicia-se de novo o Advento. Então o ano litúrgico começa 4 semanas antes do Natal, no primeiro domingo do Advento, e se encerra no domingo de Cristo Rei. Tá? Isso é o básico. Nos outros vídeos que for fazendo, aí eu vou explicar algumas festas mais importantes. Tá? Como eu disse, por que a Páscoa muda a data, por que Natal é uma data fixa, solenidades e festas, qual a diferença, né, de solenidade e de festa, por que existem os dias de guarda, as cores litúrgicas, tá? Enfim. É um outro ponto que é importante, né, saber. O ano litúrgico é um só, porém a igreja dividiu o ano litúrgico em 3. Então o ano A, ano B e ano C. Por que isso?
Dividido em 3, nós conseguimos ter acesso, né, a praticamente a Bíblia inteira, tá, em 3 anos separados. Então, esse ano, 2020, estamos no ano A. Tá? Então, no ano A, a leitura principal do Evangelho é o Evangelho de São Mateus. Ok? Então, toda a grande parte das leituras do Evangelho que nós vamos ver nos domingos e dias da semana, e que seja, será de Mateus. Algumas solenidades, alguns dias mais importantes, se lê o Evangelho de São João. Tá? Mas o que manda, né, o centro evangélico desse ano A, 2020, é o Evangelho de São Mateus. No ano que vem vai ser o ano B, é o Evangelho de São Marcos. Tá? Então a mesma coisa, algumas solenidades, algumas festas, são lidas leituras do Evangelho de São João, como a Páscoa, por exemplo. Mas o que vai mandar no ano evangélico ali é o Evangelho de São Marcos. E no ano C, né, em 2022, tá, a leitura principal será o Evangelho de Lucas, certo? Então tem esses três anos, né, A, B e C, Mateus, Marcos e Lucas, e durante os 3 anos são lidas ali as leituras do Evangelho de João em datas específicas, ok? Então eu espero que tenha ficado claro, tá? É uma coisa que eu não disse, né, mas é importante vocês saberem. Ah, mas por que tem um ano litúrgico? Por que aconteceu isso? Por que faz? Veja, a liturgia da igreja, ela não é pedagógica, tá? A liturgia da igreja não é pedagógica. O que isso quer dizer? Você não tem que aprender nada. A liturgia, a missa, ela não está ali para ser uma catequese de absolutamente nada, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Porém, para usar o termo errado, o ano litúrgico, ele serve ali como uma espécie de catequese para ajudar o fiel a entender o que está acontecendo durante o ano, entender o que ele está celebrando durante o ano, bem como as cores litúrgicas. Quando você entende a estrutura do ano litúrgico, você consegue entender o porquê as cores do paramento do padre muda, por que sai do verde, vai para o branco, vai para o roxo, vai para o vermelho, tá? Então você consegue entender isso. E cores litúrgicas é também um assunto que vai ser falado logo em seguida, ok? Então, a igreja, ela na sua sabedoria, tá, organizou esse ano litúrgico no decorrer dos séculos para ajudar o fiel a penetrar realmente no mistério da igreja e viver melhor. Então o ano litúrgico ele passa por toda a vida de Cristo, e dentro desse tempo tem as festas dos santos, né, festa de Nossa Senhora, festas específicas de Jesus, né, e não só a Páscoa, mas assim, Ascensão, Cristo Rei, tá? Celebramos ali solenidade dos apóstolos, festa dos apóstolos, tá? Então o ano litúrgico ele serve para isso, você se aprofunda na vida de Cristo e na vida de todos aqueles que foram fiéis a Cristo, realmente se santificaram pela ação de Deus. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro. O próximo vídeo vai ser sobre as cores litúrgicas, tá? Como vocês viram aí nas imagens, para cada ano litúrgico tem uma cor específica, e eu vou explicar no próximo vídeo por que essas cores variam. Okay? Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe.